3 de julho, pois hoje eu fiz os últimos encaminhamentos. Estou aqui em São Francisco de Paula, São Chico, para o encerramento da galeria. Lugar devolvido, luz, água, internet cancelados, ciclo que se encerra. E, sinceramente, espero que este encerramento de ciclo ele represente a possibilidade de que logo ali na frente eu possa desenvolver novamente ou, usando uma expressão melhor, eu possa retomar aquelas coisas que precisam ser feitas e que me realizam como pessoa. Sabem você, sou advogado, e eu sempre brinco, né, quando eu relaciono a minha profissão com a arte que eu faço, que eu produzo, eu chamo a advocacia do meu mecenas. E assim tem sido. Não que eu não tenha a possibilidade de colocar obras no mercado, coloco, sou um cara feliz nesse aspecto, eu consigo vender minhas obras, né? Mas a arte, nós sabemos, ela tem uma dificuldade gigantesca em se sustentar. E a maior dificuldade, ela está na desimportância que tanto a sociedade quanto o poder público atribui à necessidade de se construir um mercado de arte. Isso começa a partir de políticas públicas, a partir de incentivos culturais que se faz dentro de casa, que se faz a partir das prefeituras, essas coisas todas. O gosto pela arte, o gosto pela visão de um mundo que está ali, mas que às vezes é mostrado de uma maneira que incomoda àqueles que gostam de lidar com pessoas que não pensam, que não sentem, que não realizam coisas que estão além do óbvio. Pois é assim, eu penso que contribuo com a sociedade gerando um tipo de expressão que mostra o mundo que eu vejo, do jeito que eu vejo, com o discurso que eu gostaria de veicular e etc. e tal. Aqui em São Chico, por exemplo, eu vejo uma carência muito grande, muito forte na disponibilização de eventos culturais para o povo de São Chico. O povo de São Chico não é culpado de não apreciar arte. E esse apreciar que eu digo é no sentido de não frequentar ambientes de arte, porque eles simplesmente aqui não existem. Tudo aquilo que se produz de cultura aqui em São Chico é prestigiado. Só que quando eu digo tudo aquilo, é muito pouco. Aqui tem um grupo de dança muito legal, eu assisti já alguns shows. Existem espaços que eu tenho certeza que se os caras trouxessem uma vez por mês um grupo teatral, o lugar ficaria lotado. Eu já vi. Os festivais que se faz aqui, coisas muito pontuais, o povo vai. Ou seja, quando se diz que o povo não vai, é porque os eventos não estão disponíveis. Aqui existe um átrio perto da igreja. Eu nunca vi nada ali. Falando de expressão cultural, imagine um grande telão com um filme para o povo sentar lá e ver. Tão simples, né? Mas essas simplicidades, elas são tão jogadas em 50º plano que eu sou obrigado a chamar a minha profissão de meu mecenas, porque quem sustenta a minha arte é a minha profissão de advogado. E eu sou daqueles
que não tenho nada a reclamar da obra que produzo e da forma como ela anda por aí. Então, neste dia em que eu encerrei, em que eu coloquei o ponto final da minha participação aqui em São Francisco de Paula, que começou com o aberto, com o espaço cultural que nós trouxemos para cá, né? Nós pensamos simplesmente como uma parada que é estratégica diante da realidade econômica que vai se abater sobre o Rio Grande do Sul. Quem tem um mínimo de racionalidade não pode se recusar a enxergar a objetividade econômica dos lugares onde nós estamos. E, evidentemente, o meu mecenas não tem como segurar a minha galeria aqui. E nem lá embaixo, nem em Porto Alegre, por hora. Mas, com certeza, logo, logo ela vai estar de volta e uma coisa é certa, não será em São Francisco de Paula. Isto é certo. Porque eu sou um cara que tenho uma característica, que me conhece sabe, de não recusar as experiências da vida. Eu não as recuso. Eu procuro aprender com as experiências da vida. Às vezes a gente insiste. A gente diz, e eu dizia, e várias vezes eu disse, eu venho de Porto Alegre e abro a galeria a hora que quiserem, quando quiserem colocar as crianças em contato com a obra de arte. Nós abrimos a galeria aqui, tirando um período ali em que ela ficou fechada por conta da pandemia, quase 4 anos. Nunca as crianças foram levadas à galeria para ter contato com obra de arte, mas são as escolhas. E essas escolhas, elas têm sentido, elas não são escolhas que se dão pela omissão. Não. Existe uma forma de ver as coisas e como a gente deve formar as pessoas. Do meu ponto de vista, é uma pena que sacrifícios enormes seriam necessários para tu pegar uma turma de crianças e dizer, olha, aqui tem arte. Vejam o que é isso. Está aqui o pincel, está aqui o guache, está aqui as folhas para que as crianças pudessem ter contato com a arte, como eu sempre fiz. Em Porto Alegre a gente sempre fez isso. As crianças chegavam, tinham um pincel, guache lavável, que era para que os pais não entrassem em pânico. Né? Papel, ambiente, arte, criação, coisas novas. Então, eu digo para vocês o seguinte, o fechamento da galeria em São Chico se deu num misto que é de tristeza, porque é um espaço cultural que se encerra e que aqui não volta mais, com uma certa tranquilidade de que eu não perdi a racionalidade em fazer as coisas que faço. Evidente que aqui eu tenho que deixar um agradecimento, que não vou nominar pessoas, para não correr o risco de esquecer alguma. Mas eu preciso dizer que o Roger, né, e a Preta, que são meus parceirões, são da terra, da gema, eles representam aquilo que de melhor tem aqui. Pessoas que são parceiras, companheiras, leais, abnegados e que me ajudaram nesse período todo a manter a galeria aberta. Então, ciclo encerrado, olhos fixos no horizonte, muita vontade de seguir fazendo coisas e sempre fazendo as coisas sem desligar o cérebro e sem fazer de conta que a gente não vê o ambiente em que está. Não, a gente vê. Tomamos decisões e decidir é andar.
Até mais.